Então, é um imenso prazer tá Desculpa. aqui, imagina, mediando esse bate-papo aqui, que tenho certeza que vai ser de muita aprendizagem, extremamente agradável. Então, hoje o tema, né, do webinar, a ideia, então, é a gente fazer uma vez por mês, a gente teve um mês passado, e aí o tema desse mês é relatório em integração sensorial de Ares. Esse é um tema que todo mundo sempre pergunta, todo mundo tem dúvidas, pessoas questionam como faz, como é o seu, como. Então, assim, acho que é um dia de muito proveito aí, uma noite, né, para todos nós. Então, quem vai falar aí para a gente são duas grandes pessoas, grandes teós aí, a doutora Cláudia Maire e a doutora Heloísa Goodrich. Bom Ah, proveito a todos. então, obrigada, E a mim, isso vou Marília, aproveitar por... bastante. Obrigada. Então, muito boa noite. Acho que é importante a gente falar, né, Marília, também, que o webinar do mês passado, ele está gravado, a gente só está com alguma questão ali no canal, para a gente colocar no canal da Aves mesmo, no YouTube. Então, ele está gravadinho, esse também vai ser colocado, então eu peço só um pouquinho de paciência, mas logo, logo vai estar disponível aí para vocês, né? Quem perdeu, quem quiser assistir de novo. E como a Marília falou, esse é um webinar que a gente acha que era, né, bastante esperado. Acho que é importante dizer que não existe receita para fazer relatórios, né? O que a gente precisa mesmo prática, né? É paciência, é disponibilidade nossa em sentar e escrever. É claro que existem dicas, né, pontos-chaves, elementos chaves para um relatório, mas não existe uma, assim, né, às vezes até me pedem, me manda o seu relatório para eu fazer, né, parecido. Tem o toque pessoal, eu acho que cada um vai dando o seu toque pessoal, eu acho que isso é bem importante, né? Mas eu acredito em algumas questões. Uma é de treino mesmo, é de prática, é que nem você faz um relatório na graduação, é que nem você vai escrever um capítulo, um artigo, a gente precisa sentar, ter paciência. Eu acho que uma das coisas que ajudam muito é a gente fazer muita leitura de outros livros, não só de terapia ocupacional, de integração sensorial, claro que esses são nossos clássicos, né? Mas quanto mais a gente fizer leitura de livros mesmo, né? De romances, de suspense, seja lá qual for o que você mais gosta, isso ajuda bastante, né? Então, hoje eu e a Elo vamos tentar deixar um pouquinho, né, mais claro, talvez mais fácil. A gente espera poder ajudar, mas com certeza é algo que exige muita prática, muito treino, muita disponibilidade e paciência com cada um que vai se propor a escrever. E a gente sabe que a escrita faz parte do código de ética, né? Então, quase que quase não, é uma obrigatoriedade esse registro no prontuário, ali na pasta do seu paciente, seja em qual local você esteja, num hospital, numa clínica, numa PAI, enfim, numa assistência, enfim, qualquer desses locais, quaisquer desses locais, você precisa realmente fazer o registro, uma documentação que a gente precisa compartilhar no local do trabalho, assim como compartilhar com outras pessoas. Essa resolução, ela fala, inclusive, no artigo no primeiro, o que tem que ter minimamente no documento, tá? E a gente vai tentar destrinchar aí um pouquinho esses elementos aí
para a escrita de um bom relatório. Então, chega a grande questão, né? A gente fica horas na frente do computador, o nosso cérebro queima, sai faísca, a gente entra às vezes noite adentro, principalmente quem está aí nesse começo de treino mesmo, mas a gente não quer queimar mais neurônios, não, a gente quer otimizar o nosso tempo, né? Até porque nosso tempo aí é muito caro, né? É muito crucial e a gente precisa saber cada vez mais otimizar a escrita dos nossos relatórios. Acho que um dado muito importante é a gente se basear, e hoje especificamente a gente vai falar de relatório da terapia ocupacional baseado aí na integração sensorial, mas acho que é muito importante ter muito claro a teoria, né? Toda a fundamentação teórica. Eu sempre falo que os relatórios eles precisam ter muito do nosso toque pessoal, mas muito mais da fundamentação teórica. Então, muitas vezes você poder referenciar um capítulo, um artigo, é, sabe, fazer citação direta, fazer paráfrases do que é, às vezes, uma disfunção de integração sensorial, quais são os indicadores, quais são os problemas que essa criança tem. Então, até no último livro da Band e da Lane, elas trazem, né, uma divisão, um novo olhar, não é um novo olhar, mas um olhar mais refinado de quais são os problemas da, da integração sensorial. Então, a gente sabe que a gente vai ter aqui problemas de processamento e integração, no nosso sistema nervoso central, com todos esses sistemas sensoriais que podem ou não estar deficitários, com problemas de processamento, vai depender aí da nossa avaliação. E a gente pode ter tanto problema de reatividade sensorial, como os problemas de percepção sensorial. E a partir daí a gente tem os padrões clássicos de disfunção e as consequências comportamentais, que são muito provavelmente o que os pais nos trazem de problema, de desafios de participação, tá? Então, não vou entrar aqui em super detalhe, acredito que a maioria saiba, conheça já esse quadro, mas é o quadro que, por exemplo, a doutora Ers falava das funções sensório-integrativas, aquele quadro que tem as chaves e também os sistemas sensoriais. E aqui, tanto a doutora Band quanto a doutora Lane trazem a disfunção, os problemas de integração sensorial. E a gente precisa se pautar também muito nesse quadro, também para nos auxiliar aí na escrita desse relatório. Um outro detalhe muito importante é que a gente tenha cada vez mais uma terminologia mais adequada, mais atualizada, para que essa nossa comunicação seja mais efetiva, seja clara, seja comunicativa, né? Seja assim, consistente. E acho que uma das questões que a gente vê muito aqui é aqui no Brasil, talvez em outros países, não sei, mas é essa mistura de termos, né? Então, ora a gente fala transtorno do processamento sensorial, ora a gente fala disfunção de integração sensorial, ou transtorno de integração sensorial, modulação sensorial, reatividade. Então, o que usar hoje, né? Então, a gente sabe que pelo DSM-5, o termo reatividade sensorial, ele foi incluso como um dos critérios de diagnóstico, né? As crianças que vinham a fechar o diagnóstico de TEA, por exemplo, têm problemas de reatividade sensorial.
Infelizmente, não colocaram os problemas de percepção e praxis, né? A gente aqui está torcendo para que no próximo DSM eles coloquem também esse critério, né? Mas já que a reatividade é um termo que está no DSM-5, as terapeutas ocupacionais, principalmente a doutora Schaff, que é uma pesquisadora, fala muito dessa terminologia adequada e ela fala que o melhor termo, quando a gente quer falar modulação sensorial, problemas de hiper ou hiperresposta, é a gente colocar problemas de reatividade sensorial, como aquele quadro cinza nos traz, né? Então, esse é um termo que fica uma terminologia mais uniforme, mais adequada e vai ao encontro aí do DSM-5. Um outro termo é problema de discriminação, é um problema de percepção. Bem, percepção é um conceito maior, ele abrange a discriminação. A discriminação é um dos problemas de percepção, porque a percepção é a questão de você identificar, discriminar e interpretar estímulos sensoriais. Então, ele é um termo maior, e você pode, como a gente vê aqui, né, no quadro cinza, ter problemas tanto de percepção sensorial, que leva aí um problema relacionado à praxis, às funções motoras de cada sistema sensorial. Então, um outro termo para a gente usar seria problemas de percepção. E o maior problema é, a gente sabe, né, que na realidade, muitos pais trazem o termo transtorno do processamento sensorial. Todo mundo ouviu o Fantástico aquela vez, quando falou do filho da Giovanna Eubank, lá do outro, do marido dela, esqueci agora o nome dele. Mas, enfim, falaram em transtorno de processamento sensorial, mas a gente sabe que o termo mais correto é a disfunção de integração sensorial, porque é um termo que vai com as ideias originais da doutora Ayers, e a integração sensorial é o tipo mais importante do processamento sensorial. Também processamento sensorial é um termo guarda-chuva, né? Mas é o termo mais complexo, mais importante, e quem for aí, a gente não vai entrar em detalhes, mas sabe que o problema da integração sensorial é naquele caminho ali no sistema nervoso central. Até quem tem o livro da Band e da Lene tem o desenho, e elas levantam ali a hipótese que é em tal lugar o problema da integração sensorial, mas num relatório, não é que a gente vai corrigir os pais, né? Mas num relatório a gente pode explicar que talvez esse termo seja o mais adequado e vai de acordo aí com as ideias originais. Mas isso também, né, gente, vai depender de cada um, do jeito que estudou, qual foi a, a escola aí que estudou, às vezes tem também essas diferenças de terminologia devido à escola que você, digamos, fez a integração sensorial. Bem, deixa eu tirar aqui algumas coisas que ficam bem na frente. Como escrever relatório de avaliação e evolução, né? Então, a OTA, a Associação Americana de Terapia Ocupacional, fala que a avaliação faz parte mesmo do processo da terapia ocupacional, e para isso, na avaliação, a gente vai usar vários raciocínios clínicos, né? E, obviamente, se a gente vai usar vários raciocínios clínicos, tanto científico, narrativo, ético, diagnóstico, entre outros, a gente vai usar raciocínio clínico na documentação, no registro que a gente vai fazer enquanto um relatório, tanto de avaliação quanto de evolução, por exemplo, tá? Então, esse relatório vai ser muito para reunir, interpretar dados, né? E a gente vai precisar ali fazer essa documentação. E a avaliação, ela vai nos servir, né? Até voltando um pouquinho do webinar do mês passado,
ele é muito crítico para que a gente possa fazer um planejamento e uma implementação de uma intervenção extremamente adequada, extremamente eficaz. O relatório, como também a Elo vai falar, desculpe, gente, é o que e como colocar, né? Então, ele vai depender muito do propósito, do objetivo desse relatório, tá? Então, um relatório, ele, como a Elo disse, vai dizer aí, é para quem vai ser esse relatório, né? A primeira pergunta, o primeiro objetivo é quem vai receber esse relatório? São os pais? É o neuro? É a escola? É a equipe? Quem vai ler esse relatório? E o relatório, eu acho que uma dos objetivos, além de informar toda a fotografia da criança que tá ali na nossa frente, ele vai educar, ele vai advogar em prol da terapia ocupacional baseada no método que você está utilizando, no caso aqui, a integração sensorial. Então, ele faz muito essa coisa da educação, né? Mostra o que é terapia ocupacional, o que é terapia ocupacional baseada no método de integração sensorial de ERS, principalmente se a gente usar termos, não só termos técnicos, mas principalmente termos que diz o que é a terapia ocupacional. Então, quais são os desafios de participação dessa criança, fazer essa correlação dos problemas da criança com os dados avaliativos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, deixar muito claro, muito simples, uma leitura que seja agradável. Claro que às vezes para um médico, né, a gente pode escrever termos mais técnicos, com certeza, mas também a gente, como a integração sensorial de EARS ainda é muito nova para alguns médicos neuropediatras, talvez seja também mais escrever de uma forma mais simples para que eles possam entender, principalmente as áreas de ocupação que são impactadas por essa disfunção, os desafios de participação, quais são os potenciais, né? Então, o que está sendo impactado e o que a gente vai fazer dentro da integração sensorial de ERS, da intervenção. Ok? Um dos elementos cruciais que eu acho que a gente tem que colocar, e não necessariamente nesses termos, mas quando a gente vai fazer uma avaliação abrangente, a gente tem que considerar todas essas funções. Todas essas funções sensório-integrativas. A gente não pode, que a gente vê, né? A gente tem visto aqui no Brasil que muitos terapeutas ocupacionais só escrevem sobre o quê? Sobre reatividade sensorial, baseado às vezes só num questionário. E a gente precisa, como foi o primeiro, né, webinar, a gente precisa aprender a fazer uma avaliação abrangente, a gente precisa olhar para todas as funções sensório-integrativas daquela criança, inclusive inclusive muito, né, inclusive para fazer uma melhor intervenção, porque se a gente só avaliar uma parte, pode ser que aquela criança não tenha nenhum problema naquela parte, né, naquela função que você avaliou, e você manda embora e a criança continua aí cheia de impactos no seu dia a dia. Então, a gente precisa, assim, avaliar a percepção sensorial, tanto na área vestibular, na propriocepção, no tátil e no visual. Então, o quanto aquela criança tem uma percepção tátil, quanto ela tem a questão da localização, aonde é esse estímulo, como, né, o vestibular, esse movimento está sendo um movimento rápido, devagar, enfim.
a percepção, né? A gente não vai entrar em detalhes, porque a gente acredita que a grande maioria sabe o que é uma percepção sensorial, quando a gente está relacionando a integração sensorial. Os problemas vestibulares e proprioceptivos de ordem de integração motor-ocular, postural e ou bilateral, então a gente sabe aí, principalmente a questão do sistema vestibular, vai ter essas funções motoras correlacionadas e a proprioceptiva muito relacionado ao postural, né? Os problemas de praxis, baseado aí no somatosensorial, no visual, na linguagem e na ideação, que é uma nova, né, uma nova proposta aí do EASY, do teste do EASY, para realmente a gente verificar se existe um problema de praxis ideacional e as funções da reatividade sensorial. Então, a gente precisa falar dessas quatro funções sensório-integrativas. Eu acabei de fechar aí um áudio. Enfim, a gente pode usar também essa tabela para se localizar melhor em termos de escrita, de avaliação, se a criança vai ter um problema de percepção, as funções motoras relacionadas e praxis a cada um desses sistemas sensoriais, ou problemas de reatividade aqui do lado direito, tá? Quando a criança não responde a uma avaliação específica, uma avaliação padronizada, a gente vai ter que fazer análise dessas funções. Então, a integração vestibular bilateral, que a gente vai olhar, por exemplo, controle postural, integração bilateral e sequenciamento. A gente colocou aqui, né, a doutora Smith Rowley colocou a praxis visual, porque o visual está muito relacionado ao vestibular, então você vai olhar não só a percepção visual, mas a praxis visual, então a questão das funções motoras relacionadas, então o motor visual, a construção visual, a propriocepção, que além do controle postural, quais são as habilidades motoras grossas, habilidades motoras finas que essa criança tem de adequado ou não, né? Sistema tátil aí relacionado, então, à somatodispraxia, praxis, e a audição, que é uma nova área que o EASY, por exemplo, está olhando, mas a gente ainda vai ver como que ele vai se relacionar dentro da ferramenta. A gente ainda não tem todas as informações para ver onde ela vai se encaixar, mas a gente sabe que a audição e a linguagem está muito também relacionada à organização do comportamento e à reatividade sensorial. Então, a gente tem que fazer análise de todas essas áreas, ok? Então, o que a gente deve conter nos nossos relatórios de avaliação inicial de terapia ocupacional? São as informações e o perfil ocupacional dessa criança. A gente sempre tem que se remeter aos termos da terapia ocupacional e da integração sensorial. Então, obviamente, dados da criança, qual é o motivo que ela está lá, quais são as demandas, qual é a queixa principal, a razão desse encaminhamento, né? Quais são as ferramentas avaliativas que a gente vai usar, e a gente sempre deve descrever, colocar o nome inteiro da avaliação e, às vezes, até o que significa, o que é uma SPM, a medida de processamento sensorial, se você vai usar o SOSI, o BOT2, o ISE, o CIPT, então coloca o que avalia esse teste e a referência, né? Sintetizar os dados e a sua relação, né? Quais são os dados que a gente teve com a avaliação e fazer essa relação com as preocupações, os motivos do encaminhamento. Então, fazer essa correlação
das preocupações do cliente e dos padrões de engajamento ocupacional. Então, é muito provável que essa criança tenha um problema de controle postural devido ao sistema vestibular que não está adequado, e por isso, na hora da alimentação, a criança não consegue manter uma boa postura, ou se cansa muito, né, porque não tem extensão de tronco. Então, fazer essa correlação para os pais entenderem. A gente também pode colocar as principais metas proximais e distais no relatório. Eu costumo colocar muito nos relatórios de avaliação. E se eu for usar a GES, eu não faço a GES logo de cara, mas eu escrevo que a metodologia vai ser a GES a ser utilizada. O plano de tratamento, aí, de forma extremamente resumida nesse relatório de avaliação, e quais são as medidas de resultado, quais são as ferramentas reavaliativas, né, que eu vou usar para para medir os resultados de todo esse processo aí de terapia ocupacional. Uma das coisas que a gente tem que olhar, o enfoque, né, tanto na avaliação quanto eu não vou ler, obviamente, isso aqui, mas tanto na avaliação quanto num relatório de evolução, a gente tem que olhar para essas áreas de enfoque, né? E é a única hierarquia que existe dentro da integração sensorial, são essas áreas de enfoque, que a gente vai sempre olhar primeiro a criança que chega no nosso consultório, enfim, seja onde for, o nível de alerta dessa criança, como que está a reatividade sensorial, como que está a percepção sensorial, como que estão as habilidades motoras, a praxis e a organização de comportamento. Então, quando alerta, reatividade, percepção das informações e estímulos não são adaptativos, é muito difícil começar a trabalhar na praxis ou na organização de comportamento. Então, a doutora Smith Rowley sempre fala que essa é a única hierarquia que a gente tem que olhar e provavelmente colocar no nosso relatório de evolução. Então, esses tempos, aí chegou uma fone e perguntou, mas por que a criança que eu atendo, que você atende, ainda não está sendo trabalhada na praxis? Bem, ela não está sendo trabalhada na praxis porque nem o nível de alerta dela está adequado. Ok, eu posso trabalhar uma simples praxis no momento que o nível de alerta dele durante a sessão estiver mais adequado, mas que eu vou já implementar uma sessão inteira de praxis, não vai ter, eu não vou conseguir, né? Existe aí essa hierarquia, e se o nível de alerta ainda não é adaptativo, como é que eu vou trabalhar a praxis dessa criança? Tá? Então, por isso que às vezes a gente fala, né? A criança tem que esperar um pouco mais para ir para uma terapia de fono, onde sim ela vai precisar de mais respostas adaptativas, mas ele está muito nesse começo aí, nesse nível de alerta extremamente bagunçado, ora muito alto, ora às vezes muito baixo, enfim, a gente precisa conversar daí com a equipe dessa criança, até para explicar um pouquinho mais sobre essas áreas que são hierárquicas. Bem, Cláudia, desculpa te interromper, só para o falar do tempo, tempo, né? tá? Eu acho que Desculpa. esse é o meu último slide. Então, a gente, para escrever um relatório de evolução, de registro semanal ou mensal, o que eu sempre aconselho e falo para as terapeutas lá da minha clínica é usar as tabelas das funções sensório-integrativas, usar essa área de enfoque,
sempre pensar na medida de fidelidade para ver se eu estou usando todos os elementos, né? Então, e registrar o que que você está trabalhando, o que que você está desenvolvendo. Então, se você, o que você endereçou naquela sessão, por exemplo, para alcançar uma mudança no nível de alerta, se aquela criança melhorou, manteve um nível ótimo de alerta, por qual via sensorial. E uma vez que essa criança manteve o nível de alerta, se a gente consegue introduzir desafios na medida certa para ainda manter esse nível de alerta, e qual foi a resposta adaptativa que essa criança foi me mostrando no decorrer da sessão. É muito importante fazer esse registro das respostas adaptativas, qual foi a via sensorial que fez com que ele mantivesse o nível de alerta e como que você conseguiu endereçar daí as próximas áreas, né? E se ele ainda continuou apresentando resposta adaptativa, se você está conseguindo fazer o desafio na medida certa, se você assegurou o sucesso, se você estabeleceu aliança em contexto lúdico, e se você colocou naquela sessão todos os ingredientes processuais, todos os ingredientes sensório-motores naquela, naquela sessão e fazer o registro disso, né? Acho que é isso que eu queria deixar aqui registrado. Eu sei que é muito rápido, mas eu vou passar a palavra para Elô e depois a gente volta se tiver alguma pergunta. Elô, eu passo para você, ok? Obrigada, Cláudia. Difícil a gente seguir uma apresentação assim tão completa, tão boa, né? É uma responsabilidade muito grande aí. Eu já tirei aquele slide que estava, tá bom? Tá bom. Então, quando a gente faz um relatório para a família, é uma responsabilidade da gente que esse relatório seja como um retrato da criança, né? Eu não vou falar daí do encaminhamento, tudo isso, porque a Cláudia já falou, mas eu recebo muitos relatórios em que há uma lista de resultados de teste. E isso para a família não significa muita coisa, né? O que quer dizer que a criança está no terceiro percentil, ou está abaixo, ou está acima? Não quer dizer muita coisa. Então, eu acho que um ponto primordial para a gente, quando faz um relatório, é que ele se pareça com a criança, que a família leia esse relatório e ache que realmente ela está vendo a sua criança nele, né? E isso é um desafio para a gente, é uma coisa difícil de fazer. E, obviamente, também repetindo a Cláudia, nós vamos enumerar os pontos fortes e as dificuldades que a criança apresenta nesse momento, né? O próximo. Você passa para mim ou eu passo daqui? Não, posso passar. Tá? E quando a gente está fazendo o relatório, a gente está começando um raciocínio clínico, né? Até tem uma das pessoas que dava o módulo 6 aqui durante a pandemia, ela falava que quando os pais estavam descrevendo os problemas, na cabeça dela, ela já começava a ter hipóteses, né? Ah, está com essa queixa, provavelmente é relacionada a tal coisa, tudo isso. E a gente realmente começa a fazer esse raciocínio clínico a partir do momento que a gente começa a avaliação da criança, incluindo nisso a entrevista com os pais, que deve ser uma entrevista muito esmiuçada, né, em que você vai realmente procurar entender quais são as preocupações dessa criança e como que ela se relaciona, que essa avaliação que você vai fazer se relaciona com as queixas trazidas com os pais, né? E com os pontos fortes, e como que nós vamos usar esses pontos fortes para ajudar a criança e para ajudar a resolver, na medida do possível, as preocupações que foram trazidas pela família. Então, muitas vezes é difícil para os pais entenderem porque nós estamos oferecendo oportunidades, por exemplo, para a criança ir no balanço ou pular no trampolim, quando a queixa é que ela não para quieta, ela não consegue escrever entre linhas, etc. Então, como que você explica para os pais que você vai estar
ajudando a criança a melhorar a habilidade na escrita ou a melhorar a habilidade de conseguir ficar parada na escola, tudo isso, e relacionar com o tipo de atividades que você está fazendo. A doutora Mayu sempre fala, eu ponho a criança num balanço e ele está rodando, está balançando feito louco, e a mãe está olhando para mim e pensando, eu quero melhorar a escrita, como é que ela está aumentando a bagunça dele, né? Como é que ela está permitindo que ele se movimente dessa forma. Então, acho que é um desafio... Oi? Vou falar uma coisa de Eu vou fechar referência. aqui. Hum. Gente, eu vou pedir para vocês fecharem os seus áudios, por favor. É um desafio para nós trazermos essa informação para os pais de como aquilo que nós estamos fazendo se relaciona com as preocupações que a família está trazendo para nós, né? E aqui para nós no Brasil, principalmente, é muito difícil ainda, porque poucas pessoas conhecem terapia ocupacional já como começo de conversa, e integração sensorial, então, muito menos, né? Então, é um desafio muito grande para nós ajudarmos as pessoas a entenderem o que a gente está fazendo quando a gente está tratando uma criança da forma que nós tratamos. O próximo. Então, a gente vai falar um pouquinho de um caso clínico, né, para tentar ajudar vocês a entenderem como a gente faz essa correlação entre o que a gente vê numa avaliação abrangente e como que a gente ajuda a família a entender, né? Esse é um caso de uma criança em que as queixas principais, os desafios de participação, é de que era uma criança muito desorganizada, que desmontava sobre as coisas, estava sempre encostando em alguma coisa, procurando deitar, ficar desmontado mesmo. Tinha bastante dificuldade na interação com os pares, um atraso na coordenação motora grossa, dificuldade em dar continuidade às brincadeiras que inicia e faz brincadeiras de muito curta duração. Então, são queixas que a gente vê com bastante frequência, né? Mas que realmente não ficam muito claras para a família como que a gente está abordando essas queixas da forma que a gente está querendo na terapia. É o próximo. E como pontos fortes e interesses dele, ele gosta de ciência e de animais, ele gosta de criar com recicláveis, era uma criança muito bem-humorada, carinhosa e sem nenhum tipo de agressividade. E quando essa avaliação foi feita, esse menino tinha 5 anos e 10 meses. Estava com bastante problema na escola, e uma das queixas da escola era principalmente nas aulas de educação física. Ele fazia aula extra de futebol e o professor pediu aos pais que escolhessem um esporte diferente, porque ele realmente não conseguia acompanhar o futebol e atrapalhava as aulas, né? Então, essas foram as queixas e os pontos fortes que os pais trouxeram, assim, de uma forma bem resumida, né? Próximo. Então, esse foi o resultado da avaliação do menino. Então, ele tinha bastante áreas de dificuldade, poucas áreas de ponto forte, algumas áreas dentro do típico, né, que está abaixo dessa linha mais grossa que eu fiz. Foram os testes que estavam deficitários, que tinham dois ou três desvios padrão abaixo do típico. E aqui ele tinha todas essas áreas relacionadas ao vestibular e que estavam abaixo do esperado. Além disso, ele teve um score baixo em ideação e também na praxia de cópia de desenho e praxia oculomotora. Então, a gente caracterizaria isso como um quadro com uma base vestibular, né? Com dificuldade na área oculomotora, no controle postural, no equilíbrio. Todas essas áreas estão prejudicadas pela dificuldade que ele apresenta relacionada ao sistema vestibular. Ele ficou dentro do esperado para a propriocepção e ficou dentro do esperado também para algumas outras áreas, como praxia de posições, algumas áreas de percepção. Então,
e com a área de praxia, com a área de procura visual, percepção visual. Então, esse foi o resultado do teste dele, o EASY, que foi aplicado logo no começo. Essa era uma criança que tinha uma história já de aba há muito tempo, e ele tinha um horror de sentar numa cadeirinha, então foi difícil a gente fazer alguns dos testes, porque ele realmente se recusava a ficar sentadinho, mas devagar nós fomos conseguindo e ele fez o teste completo, né? Tem um teste que o resultado não está aqui, e que é o teste de localização auditiva. Não deu tempo de colocar no dia que nós terminamos, que ele ia ser o modelo no módulo 6, então não deu tempo da gente colocar aí, foi feito no último minuto. E foi muito interessante para mim o resultado desse teste dele, porque ele foi bem capaz de localizar estímulo auditivo quando ele era um estímulo só. E quando eram 2 estímulos, ele tinha dificuldade em localizar. Então, isso é uma coisa assim que a gente está vendo bastante, usando esse teste, que é um teste novo, né? Que antigamente a gente não tinha nada para medir essa localização auditiva. E coincidiu da mãe trazer uma queixa que quando ele estava na aula de natação, por exemplo, ele não seguia nenhum comando do professor. E a mãe estava achando que era indisciplina dele, né? E essa queixa foi posterior à avaliação, por isso ela não está nas queixas principais ali. E daí, quando a gente viu a dificuldade que ele tinha em perceber 2 estímulos consecutivos, a gente imagina como seria para ele numa sala de aula ou numa piscina, né? Com todos os sons que estão presentes ali, e ele ter de seguir as instruções que eram apresentadas. O próximo. Nós fizemos o SPM também com ele, foi o SPM-1 ainda. Eles mostrou alguns problemas em participação social, visão, audição, tato, consciência corporal e equilíbrio, e problemas claros em planejamento e ideias. Então, o SPM dá um retratinho também, né? Pode passar. Então, os desafios de participação para ele, a gente tentou fazer. Eu acho que eu sou a fã número 1 dessa questão das hipóteses que a Zoe tem trazido muito para a gente nos cursos, né? Porque eu acho que faz uma ligação que fica muito clara para as pessoas entre aquilo que você está vendo em termos de comportamento e os resultados do teste. É uma explicação muito lógica. A Zoe tem comentado que ela escrevia relatórios bem longos, descrevendo todos os comportamentos e tentando explicar. E quando ela começou a usar esse tipo de abordagem, as pessoas entenderam muito melhor a ligação entre os problemas apresentados e os desafios de participação, né? Entre as hipóteses que eram feitas a partir do resultado dos testes. Eu tenho tido a experiência de usar esse tipo de hipótese, né, de criação de hipótese, para dar uma devolutiva para os pais, ou quando a gente vai a uma reunião numa escola, e a gente percebe que faz uma diferença enorme para as pessoas entenderem do que você está falando, né? Se você está falando que a criança ele fica deitado em cima da carteira o tempo todo, ele derruba o material, ele não consegue parar sentado, ele não consegue participar do futebol. Esses são desafios que a gente ouve com muita frequência. E daí a gente olha o resultado dos testes da criança. Em controle postural, eu não pus o vestibular dele, mas ele está bem abaixo no nistagmo, que indica o processamento do vestibular. O controle postural dele está mais de 2 desvios padrão, abaixo da média. O equilíbrio está bem ruim. Eu pus o controle postural 2 vezes e a integração bilateral foi péssimo, 3 desvios padrão. Então, as dificuldades em manter o equilíbrio, o controle postural, o processamento vestibular e a integração bilateral tornam muito difícil manter posturas contra a gravidade, a organização e as tarefas de coordenação motora grossa. Se a gente pensar em algumas das
coisas que a gente tem em relação ao vestibular, por exemplo, para você se organizar, para você saber onde estão os seus materiais, para você saber como que você lida com eles, tudo isso você depende muito do sistema vestibular. E numa aula, por exemplo, de educação física, num jogo de futebol, se você tem um processamento vestibular ruim, você se desorienta quando as outras crianças estão correndo, o movimento da bola, você não tem a antecipação para saber se ela está próxima, se ela está mais longe. Então, tudo isso explica essas dificuldades que ele tinha em relação às questões motoras, a questão de desorganização e dele não ficar seguindo, dele se desorganizar de uma forma tão ampla durante as atividades na escola. As brincadeiras são de curta duração e ele não dá continuidade às brincadeiras. É até interessante quando você trata esse menino, porque ele tem ideias boas, ele tem uma ideia muito legal. Ele começa a brincar com ela e, em seguida, ele já tem uma outra ideia e ele não sequencia os passos que são necessários para ele levar aquela brincadeira para frente, né? Isso tem a ver também com a praxia de ideação, com o controle postural e com a integração bilateral. A dificuldade em ideação faz com que as brincadeiras sejam de curta duração. O controle postural pobre e as dificuldades em integração bilateral também fazem com que as dificuldades nessa área sejam bem grandes. E interação difícil com os pares. Para mim, o ponto principal dessa dificuldade de interagir com os colegas é a praxia de ideação, né? A criança que tem dificuldade na ideação, ela se torna muito rígida naquilo que ela quer fazer. Ela é uma criança que aprendeu a fazer as coisas de uma forma e ela não consegue modificar para se adaptar ao outro. Então, se você começa uma brincadeira, você tem uma ideia de fazer uma coisa e o outro tem uma ideia diferente, você não consegue aglutinar aquela ideia ou adaptar a sua ideia para fazer com que essa brincadeira prossiga. Você se torna muito rígido nisso, né? Então, a dificuldade em ideação torna possível... Eu não estou conseguindo ver o que está escrito ali, porque... Espera aí. Torna possível se encaixar em brincadeiras e ter flexibilidade necessária para se adaptar à ideia do outro, né? Então, é uma coisa que a gente vê muito nas crianças também com TEA, né? Que eles aprenderam, eles gostam, eles se interessam por brincar de uma certa forma e a brincadeira é daquela forma. Não existe essa cumplicidade ou essa facilidade em interagir com o outro, porque você precisa que as coisas aconteçam daquela forma que você planejou. Então, para mim, essa dificuldade na praxia de ideação leva muito à dificuldade em interagir com os pares. Eu sempre lembro de, há um tempo atrás, eu fui observar uma criança na escola e foi muito visível para mim que ele tinha ideias interessantes. Por exemplo, na areia, no tanque de areia, ele estava carregando um carro e fazendo uma estradinha, tudo isso. Na hora que os amigos entraram no tanque de areia, entraram na brincadeira dele, ele saiu e pegou uma esponja e foi lavar a parede. Quer dizer, para ele a brincadeira era divertida, enquanto ela estava acontecendo exatamente da forma que ele planejou. Não havia essa flexibilidade para que ele pudesse se adaptar à ideia do outro, né? E olhando aos pontos positivos e a criatividade, ele gosta de criar com recicláveis, ele gosta de animais e de ciência, e ele teve um dos melhores testes dele, foi o teste de seguindo instruções. Então, ele é uma criança que tem um cognitivo bom e uma boa compreensão de instruções. Tira vantagem desses pontos para aprender sobre a natureza e criar. Então, ele é uma criança extremamente agradável, sempre de bom humor, brincalhão, mas você tem de saber que a brincadeira dele vai ser rápida
e não vai te encaixar. Você que tem de se adaptar à brincadeira dele, ele não se adapta a você. É o próximo. Então, o fato da gente fazer uma avaliação abrangente ajuda a entender, a explicar a criança para os pais. Uma coisa assim que a Cláudia falou e que é super importante é que muitas vezes, quando a gente faz avaliação, a gente está olhando para um aspecto do desenvolvimento da criança, e eu acho que pela forma com que nós aprendemos integração sensorial no Brasil, a gente dá muito mais ênfase ao lado da reatividade do que os outros aspectos da integração sensorial. A linguagem que é usada em relatórios tem de fazer sentidos para o leitor a que se destina. Então, também repetindo a Cláudia, quando a gente está escrevendo para um neuro, para alguma pessoa, a gente pode fazer um relatório mais sucinto, mas com termos mais científicos, usando um jargão mais científico. Quando a gente vai escrever um relatório para os pais ou para a escola, a gente tem de escrever de uma forma que realmente faça sentido e ajude a entender o porquê dos problemas que a criança está enfrentando. Os relatórios muito grandes, com muitos termos técnicos, não fazem sentido para a família. Às vezes, eles leem sem entender muito a terminologia. Uma coisa que eu vejo bastante no consultório é que você dá uma devolutiva, você explica sobre o sistema vestibular, sobre propriocepção, que são os sentidos menos conhecidos, né? E eu dou até umas leiturinhas para os pais, tudo isso, explicando sobre esses sentidos. E depois, numa outra conversa, você pergunta alguma coisa e eles falam: o que é mesmo que quer dizer esse pro? Eles não lembram nem a palavra propriocepção, né? Então, é super importante a gente pôr essa linguagem de uma forma que faça sentido para as famílias. E, embora seja importante explicar brevemente sobre os testes que foram feitos, o relatório não deve ser apenas uma lista de resultados de testes, sim fazer um retrato daquela criança, com o que faz bem e onde são as dificuldades e desafios de participação. Eu já tinha falado isso antes, mas eu fico impressionada de ver alguns relatórios que vêm com listas de testes que foram feitos, alguns até avaliando a mesma coisa. Então, por exemplo, alguém que fez o SPM e perfil sensorial, que estão olhando a parte de reatividade por dois aspectos um pouquinho diferentes, mas basicamente estão olhando a mesma coisa. E isso não faz muito sentido, né? Ou então, quando tem uma lista de vários testes, resultados de teste, mas não tem uma explicação de como eles impactam a vida dessa criança. Então, isso eu acho que o relatório realmente tem de ser esse retrato, mostrar quem é essa criança. Você tem de ler o relatório e mais ou menos visualizar a criança. E a partir dessa visão, é possível fazer um planejamento de metas, que é feito em conjunto com a família e respeitando o que é importante e o que é prioritário para ela. Acho que era isso que eu tinha para falar, né? Acho que acabou. Isso mesmo. Então, E algumas referências. Obrigada. Eu acho, nossa, eu aqui aproveitei muito, queria continuar ouvindo vocês duas, eu imagino que talvez todo mundo também. Acho que vocês reforçaram pontos muito importantes com relação à questão da escrita, ser uma escrita que as pessoas compreendam aquilo que você está dizendo, que não sejam cheio de termo técnico, porque às vezes parece que as pessoas querem escrever dizendo que sabem o que estão escrevendo, mas quem lê não está entendendo nada, e aí não faz sentido nenhum. E que você tem que enxergar a criança naquele relatório, né? Também não tem relatório que às vezes a gente lê e parece que é um copia e cola, né? Que são os relatórios são todos muito parecidos, né? Então, eu acho que eu acho muito importante essas colocações. Não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, mas eu queria ver se tem alguma pergunta.
Tem gente pedindo slide, gravação, os slides estarão a gravação, né? Vai estar disponível, então vocês vão ter acesso à gravação do webinar. Assim que tiver, a gente vai publicar também no site, no Instagram da Cláudia, da Jinsense, da Elô, do Tisa. Então, a gente vai publicar lá assim que tiver disponível as gravações. Eles estavam pedindo as referências, por isso que eu voltei. E não sei se alguém tem alguma pergunta ou quer fazer alguma colocação. Quando terá a nova turma do Easy? A gente vai anunciar daí, Elciana. Eu tenho uma pergunta, eu não estou me enxergando e nem estou vendo. Estou aqui, ó, toda bagunçada à noite em casa, cuidando de filho. Oi, Elô, boa noite. A minha pergunta é justamente assim, né? A gente vê alguns relatórios de alguns terapeutas, e aí eu não vou nem dizer qual delas eu sou para não me comprometer, claro, né? Mas vê alguns terapeutas que fazem, ao aplicar a avaliação, na hora de discorrer na avaliação para devolutiva, seja familiar ou seja para o médico, no caso, acaba descrevendo, por exemplo, eu aplico o perfil sensorial e eu acabo, no relatório, na avaliação, descrevendo quais foram os desafios. Não descrevo, já contei quem eu sou, né? Não descrevo todo o perfil, mas descrevo os desafios que a família trouxe, porque é de um olhar familiar, né, que eu estou falando. E aí eu pego alguns relatórios, eu estava vendo um relatório seu com a Tina, esses dias que a gente estava no IS e tal, e eu vi que é bem sucinto mesmo, né, que aparece só o quadro dos resultados, por exemplo, no SPM, e depois o restante que você trouxe, né, que é a hipótese, enfim. E aí eu queria saber, assim, se, no ponto de vista de vocês, que está há muito tempo nessa elaboração de relatórios, nessa elaboração de comunicação, seja com o profissional ou com a família, se faz alguma diferença, não na quantidade, mas faz na qualidade mesmo, se eu coloco esse descritivo da problemática, dos desafios, ou não coloco em um relatório. Quer dizer, às vezes eu fico pensando se isso é para me satisfazer enquanto terapeuta ou se é para deixar mais claro para a família e tentar retratar melhor essa criança, porque eles vão bater o olho no relatório e vão falar, é isso mesmo que o meu filho é, mas na verdade foram eles que descreveram isso para mim, sabe? Eu não sei se você está entendendo a minha pergunta, Elô. Sim. Então, eu acho que muitas vezes, eu pessoalmente, eu costumo fazer um resumo daquilo que a família trouxe, porque, lógico, na entrevista você tem uma conversa longa, né? Você detalha tudo que está sendo trazido, mas depois você não precisa colocar tudo aquilo no relatório, né? Mas um resumo das queixas principais, dos desafios, eu acho importante ter no relatório. O que você acha, Cláudia? Mas desculpa, Pois só não, vai lá. Desculpa, Cláudia, só complementando, mas eu falo não em relação à queixa que a família traz quando eu estou nessa primeira, na anamnese, colhendo as demandas e tal, mas quando eu aplico o SPM, por exemplo, que me vem a problemática, me vem os desafios no SPM, quais são os desafios táteis? Eu listo esse desafio tátil, os proprioceptivos, nesse sentido da avaliação em si, né, e não do que a família traz verbalmente. De qualquer forma, o SPM, tudo isso está trazendo para você a perspectiva da família, né? Sim, sim. Uhum. É um retrato que é feito pela família. Então, de uma certa forma, já está sendo isso, né? Sim. Acho Mas que a necessidade de repetir, né, todos os desafios aí. eu sempre relaciono, assim, desculpa, gente. Como a Elô falou, a gente não precisa repetir todos ali os exemplos da SPM, até porque às vezes são exemplos, às vezes é muito engraçado, porque os pais falam,
eles colocam outros exemplos dentro daquela afirmativa ou até mesmo dentro daquela negativa. Mas, por exemplo, como eu uso muito o EASY e a SPM, eu correlaciono o resultado dessas duas ferramentas e faço a hipótese e relaciono com exatamente com o desafio de participação. Então, às vezes, o meu relatório, assim como a Elo falou, tem que ser sucinto, eu tenho que me trabalhar um pouco, porque eu sou uma pessoa que escrevo um relatório um pouco grande, às vezes, né? Então, eu meio que vou lendo, relendo e tento sintetizar, principalmente quando a gente sabe, porque eu já vi pais chegando no relatório e falando para mim, Cláudia, faz um relatório de uma folha, porque ele enfia na gaveta na minha frente. E eu tenho certeza que ele não lê. Então, obviamente, a gente tem que sintetizar, sim. Mas eu acho que o mais importante é deixar isso claro, assim, né? A criança, por exemplo, tem lá dificuldade, não explora aquele playground por diversas razões que apareceram na SPM, no EASY, deixar isso muito, muito costuradinho. E eu faço até um quadro, exatamente, né, como vocês viram ali, eu faço esse quadro, colocando o resultado do EASY, o resultado do da SPM, a demanda, sabe? Vou costurando isso, tá? Tá Então, ótimo. essa semana eu li um relatório de 9 páginas, muito bem escrito. Mas ela explicou em cada teste, ela pôs as medidas, né? Ela fez o EASY com a criança e em cada teste ela pôs qual era a discrepância ali, e daí ela explicou a função de tudo aquilo. Os pais não vão ler isso, estava muito bem escrito, mas não é uma coisa que os pais vão ler e que vai ajudar a longo prazo, né? Eu acho que quanto mais direto a gente for. Quando eu trabalhava nos Estados Unidos, a minha chefe falava: quando você pensar no relatório, pense em quem vai ler. Se for para o médico, você capriche nas conclusões, porque é só o que eles vão ler. Se for para a família, você faça um retrato mais detalhado da criança. Eu acho que isso é muito verdade, né? Quanto mais você faz assim, de acordo com a audiência que você vai ter, eu acho que mais sentido faz, né? Mas eu penso também, Elô, porque tem, por exemplo, tem famílias que vão até você e faz, estou pensando na avaliação inicial, né? Faz a avaliação inicial e às vezes não dá continuidade na terapia, tem que mudar, ou prefere dar, por N razões, vai para outro terapeuta. E aí, o que me parece é que esse outro terapeuta, não tendo um relatório descritivo bem legal, ou não entendendo o relatório, a criança vai passar por todo esse processo de avaliação novamente, né? E aí fica pingando de terapeuta em terapeuta e pingando de avaliações e relatórios, sendo que poderia ser utilizado um único relatório de uma avaliação bem feita para as terapias serem aplicadas em outros lugares. Aí acho que por isso que eu penso nesse relatório mais descritivo, pensando que essa criança talvez não fique na avaliação e que vai para outro espaço e de repente não perca tempo fazendo a avaliação novamente, né? Ou pelo menos essa mais concreta, vai fazendo ao longo das intervenções. Então, Porque eu é acho que isso que a gente pensa em para quem é o relatório, né? Se você está escrevendo para uma família que já vai começar a terapia com você, tudo isso, você escreve de uma forma. Se está escrevendo para um relatório para uma colega que vai receber essa mesma criança, com certeza você vai detalhar mais, né? Então, a audiência é que decide. Ou como a Cláudia falou, né? Se é para o médico, você já sabe que tem que ser bem mais breve, né? Porque ele vai ler ali na consulta. Eu concordo, acho que é bem isso. Tem algumas colocações aqui no chat, é, então eu vou ler para vocês e aí vocês veem como que vocês preferem fazer, tá? Qual a opinião de vocês sobre solicitar para o médico ver a possibilidade de medicação para a criança?
E quando a criança é mais grave, não é possível fazer avaliação padronizada, como vocês detalham? Posso respondê-lo? Pode, É, Laura. a Anne, você que falou da medicação, essa questão da medicação, eu não, assim, eu geralmente eu não falo isso com o médico da possibilidade de medicação. Quem traz muito sobre medicação são os próprios pais me perguntando, nos questionando. Eu acho assim, eu respeito muito a- o desejo dos pais, mas já teve situações que eu já falei assim para os pais, não para o médico. Eu acho que os pais que têm que intermediar isso. É, que às vezes a criança está sofrendo tanto, está tendo tanto impacto, mesmo com a melhora da terapia, está tendo tanto impacto no seu dia a dia. Agora mesmo acabei de avaliar uma menina que eu acompanho, ela não é daqui de Curitiba, ela é de Santa Catarina, e eu conversei com a psicóloga, conversei com a fono, e a mãe é totalmente contra a medicação, mas nós três terapeutas achamos que no caso dela, uma medicação para ansiedade seria o melhor, porque ela está sofrendo muito. Então, há casos e casos, sabe, Ana? Eu acho que você tem que ser assim, avaliar o quanto tudo está impactando naquela criança. Se às vezes uma questão de um transtorno de ansiedade está impactando muito, né, e que não nem tudo está resolvendo na terapia, talvez seja a melhor possibilidade você conversar com as mães, com os pais. E depende, eu tenho uma médica aqui que eu, né, tenho essa liberdade. Mas aqui em Curitiba, acho que tem isso também, né? Não sei se, sabe, dependendo do médico, tem médico que, que não te deixa essa porta aberta para você falar de medicação. É ele que vai decidir, mas eu sempre digo para os pais, quem vai decidir, eu acho, né? Minha opinião, enquanto terapeuta, enquanto mãe, inclusive, né? Mas essa é a minha, não sei se a Elô tem alguma outra. Eu concordo com você. Eu acho que a decisão é dos pais, né? E quem sente mais a necessidade são os pais mesmo, né? Que estão vivendo o dia a dia da criança, às vezes vendo a criança sofrer muito com. Mas eu jamais menciono medicação para os médicos. Eu espero que a decisão seja ou dos pais ou da família, né? Não sei se você já leu todas aqui, Marília. A Jéssica, é isso? Quando a criança é mais grave, não é possível fazer avaliação padronizada, como que vocês detalham? Eu detalho, e tenho certeza que a Elô também, porque a gente é da mesma escola, eu detalho todas as funções sensório-integrativas, faço análise de todas as funções sensório-integrativas, aquele quadro que a gente falou, que é da Suzanne Smith Rowley. Então, eu vou olhar todas as percepções de todos os sistemas sensoriais e vou olhar e vou fazer todas as funções motoras e praxis relacionadas àqueles sistemas sensoriais e depois a questão da reatividade, tá? E eu uso daí, obviamente, o questionário nos ajuda bastante, né? Mas eu faço isso de forma a olhar todas as funções, todos aqueles construtos da integração sensorial, tá? Então, percepção, integração bilateral, vestibular e propriocepção, olhando postural, ocular e bilateral, praxis no somatosensorial, no visual, linguagem e ideação, e aí reatividade. Sabe? É bom ter uma colinha e destrinchar isso.
como que eu faço? Eu tenho um quadro negro na minha sala de terapia. E quando às vezes eu estou avaliando uma criança junto com a minha outra terapeuta, a gente coloca essas colunas e a gente vai escrevendo. Escreve lá, faz isso, coloca isso. Ou eu ou a minha terapeuta. Principalmente crianças que, né, como você falou, não responde a uma avaliação padronizada, tá? E Eu acho que... descrevo, Desculpe. descrevo. Oi? Ia te interromper sem querer, desculpe. Imagina, mas é isso. Eu ia só acrescentar que eu acho que quando a gente faz uma avaliação em que a gente não pode usar um teste formal, a gente precisa ter um conhecimento ainda muito mais profundo dos construtos da integração sensorial e do desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, se você está avaliando uma criança com menos de 3 anos e você não sabe, não pode, não existe um teste que você possa fazer, você tem de saber, por exemplo, que uma criança de 3 anos, você não espera que ela copie um desenho, mas que ela imite. Então, se você tem uma boa noção de desenvolvimento, você vai sabendo o que você pode esperar daquela criança. E também, se você pensar, por exemplo, no EASY, o que cada teste está procurando e como que eu posso mostrar isso de uma forma, como que eu posso olhar a isso de uma forma ainda que não padronizada, né? Exatamente. Por isso que a gente sempre fala, né, na graduação e nos cursos, a gente aproveitar todos os sobrinhos, filhos, né, para olhar exatamente esse desenvolvimento, filho de vizinho, enfim, porque às vezes a gente tem muito isso, a gente começa a olhar todos os dias só crianças, né, que têm problemas que a gente às vezes perde o referencial. O que é esperado do controle postural? Para quanto tempo? É, sabe? A gente tem que sempre estar retomando. Então, as TOs aí que são mães, façam, né? Observem muito os seus filhos. A minha já está grande, então eu tenho que observar outras crianças, né? Filhos de amigas, enfim, sobrinhos que já são grandes também, mas a gente precisa nunca, a gente nunca pode perder esse referencial. E a teoria, sem dúvida nenhuma, né? Saber o que significa cada função. Exatamente, Priscila. Muita, muita, muita. Sobre avaliar crianças muito comprometidas, eu lembro de uma fala da Suzane. Domine e estude bastante os testes padronizados, e isso vai orientar seu olhar e seu raciocínio. É exatamente isso. Tanto a Suzane quanto a Zoe falam isso, né? Porque a pergunta clássica numa certificação, numa aula de integração sensorial é: e se eu não conseguir avaliar essa criança com o EASY, com o CIPT, com o SOSI, com o BOT, enfim, ela conheça muito o que significa cada teste, o que quer dizer cada teste, faça esse raciocínio clínico e costure com o problema da criança e o que é esperado de desenvolvimento para aquela criança. Então, realmente, a partir do momento que você, mesmo que você não possa usar um teste padronizado, mas você conhece muito bem o que são essas funções sensório-integrativas, conhece o que é esperado no desenvolvimento daquela criança, sabe da teoria, você sabe dizer o que aquela criança tem. E digo mais, se você for uma terapeuta muito, muito, muito experiente, mesmo sem um teste padronizado, você às vezes consegue dizer qual é o padrão clássico de disfunção daquela criança por meio da sua análise de funções sensório-integrativas. Ousadia? Ousadia, mas é conhecimento, é experiência. Então, eu vou só dar um exemplo que nós vamos ter o curso de raciocínio clínico, né? E um dos casos que vai ser visto é um caso que eu trato. Quando ele começou, ele não tinha idade suficiente para fazer o teste, e depois, quando ele completou, ele ainda não conseguia fazer.
E eu tinha exatamente a ideia de quais eram os problemas dele, qual era o padrão em que ele se encaixava. Agora eu fiz o teste com ele e confirmou as hipóteses que eu tinha antes do teste. Então, é uma coisa que a experiência traz para a gente, né? Exatamente. Eu vou ler, acho que a última pergunta aí, porque eu acho que se a gente deixar, vai virar aqui, né? Madrugada. É, para crianças com menos de 3 anos, como você mencionou, vocês colocam sinais sugestivos? Como sinais Você sugestivos. fala, Elô, vai lá. Eu não entendi bem o que ela quer dizer com sinais sugestivos. Sim, talvez como no caso desse menino que eu falei, né? Então, por Eu exemplo, vou que te dar ele um exemplo, né? é, e dava para perceber. O vestibular eu testei logo que ele começou. Mas depois o resto você vai deduzindo pelos sinais, exatamente, né? A criança que troca de mão o tempo todo, ou a criança que não consegue sequenciar os passos numa atividade, ou não consegue seguir instruções. Como você conhece o teste, você vai fazendo hipóteses mesmo, hipóteses diagnósticas, né? Que depois podem ou não se confirmar. Uhum. Ela falou sinais sugestivos da disfunção, né? Sim. Mas é isso mesmo. Eu gostaria até só de falar novamente, então, né, que o webinar é uma iniciativa aí da, da Jinsense, da Elo Goodrich e da TISA, com apoio da ABS, tá? E nós teremos sim, né, vocês terão aí um webinar por mês, então já já vai ser lançado aí o tema do próximo, as datas já estão lançadas, né? Então já tem as datas, eu não me recordo aqui de cabeça, mas já tem. Se eu não me E engano, o vocês têm mês que vem, a gente tem o Dia dos Namorados, é no 17? dia seguinte. Ah, então é no Mas, dia 13, isso, porque sempre vai ser numa quarta-feira, exceto no próximo mês, que por conta do Dia dos Namorados, virou dia 13 numa quinta-feira. Mas sempre vai ser aí na segunda, terceira, quarta-feira do mês, certo? seria bem romântico, Elciana. Pois é, mas a gente achou que a gente não ia ter quórum, né? Então, a gente achou melhor pôr no dia seguinte. A Fernanda perguntou como pode assistir, vai estar no site da ABS, No e assim canal, que né? tiver no canal, isso, e assim que tiver disponível, eu não entendo muito bem disso, no canal, né, do No YouTube, é YouTube. isso? Isso. Ah, tá. Eu não sou muito boa com isso, mas então eu falei no site, gente, mas então eu respondi ali no chat em algum momento, não é site, é no canal. E assim que tiver disponível, a gente vai avisar no grupo de WhatsApp dos associados e. Ixi, Maria. Ô, Cláudia, tá Eu vou marcado no. olhar. Tá bom. É, Gisele colocou ali fez uma observação importante. Talvez a gente tenha deixado para a semana seguinte, Cláudia, por conta do Dia dos Namorados. Manteve a quarta-feira, Isso, é mas deixou na verdade. A semana Gisele seguinte. está Então, certa. 19. Célia, isso aí, A gente tinha mas pensado primeiro na quinta-feira. foi. Então, na verdade, mantém tudo quarta-feira. Esquece que a gente falou? Mantém quarta-feira, toda quarta-feira, uma quarta-feira por mês. Vai ser isso, ó, Gisele. Ótimo, Gisele. 19/6, 15/8 e 12/9 são as próximas datas, tá? A gente pulou o mês de férias, porque muita gente viaja, muita gente tira férias, então não vai ter em julho. E todos vão estar disponíveis no canal da APS, tá? É assim que tiver, por uma A questão aí gente avisa. de técnica mesmo, não tá ainda, mas em breve estará. O anterior e esse aqui, a gente vai anunciar no grupo de WhatsApp, no Instagram, nesses meios aí de comunicação, tá bom? E gostaria de novo agradecer essa aula maravilhosa, essa discussão fantástica. Eu aproveitei um monte, fiz aqui várias anotações. Imagino que todo mundo foi maravilhoso. Obrigada. Muito gostoso rever pessoas, rever aí as meninas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Um beijo carinhoso em vocês.
que melhore tudo o mais rápido possível. A gente está aí, com certeza, mandando muitas energias boas para vocês, tenho certeza disso. Fiquem com Deus, vai melhorar. E um beijo para todas. Obrigada pela confiança de estarem aqui com a gente. E a gente se vê o mês que vem. E Fernanda, querida, o que você precisar, conte com a gente, tá bom? Um beijo. Fique bem. Não sei se tem mais alguém agora aqui do Rio Grande do Sul, mas fique bem, querida. Sim, Beijo. tem eu, Quem? a Milene. Aqui no curso agora, o último, que eu acabei não Ah, conseguindo tá, ir. Tô muito verdade. chateada. Ai, muito chateada, mas, né? Eu tô torcendo que tenha outro esse ano com a Isabelle, né? Ah, E você ficou de vir, né? Verdade. sim, Pois é, não conseguiu nem sair daí, né? não, Vai dar mas certo na próxima. O importante é que você esperamos. ficou segura aí, né? Sim. Com Uhum. certeza. Tá, mas obrigada aí pela consideração, por tudo, enfim. Imagina, Tudo imagina. passa. Obrigada. Boas energias para vocês, meninas. Obrigada. Bom, beijos, obrigada. Marília, obrigada por nos assessorar aí. Isadora, não sei se está aqui ainda. Um beijo para cada um. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigada, Boa meninas, também. noite, Elô, Foi tudo obrigada. foi ótimo aí, viu? Foi maravilhosa. Vocês arrasaram, viu? Ai, Ana, Bom bom te ver, demais. viu? É renovação. A gente vai escutando e tudo melhorando. Obrigada, viu, meninas? De nada, imagina. Tchau. Beijo. Beijo.